A paz do Senhor, meus queridos, Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio da lição de número 2, Lições Bíblicas Adultos, editada pela editora CPAD, que está trazendo o título A Deturpação da Doutrina Bíblica do Pecado. Nós estamos estudando o terceiro trimestre nas lições bíblicas adulto e nesse trimestre está trazendo o título A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Nós estamos bem no início da lição, no domingo que se passou. No dia 2 de julho nós estudamos a lição de número 1, que trouxe o título A Igreja diante do Espírito da Babilônia. E agora, na próxima semana, no dia 9 de julho de 2023, estaremos estudando a lição de número 2, que vai estar trazendo o título A Deturpação da Doutrina Bíblica do Pecado. E o texto áudio nos diz assim: Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos capítulo de número 3, versículo de número 20. Verdade prática: o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pôde regenerar eficazmente o pecador. A leitura bíblica em classe está registrada em Romanos capítulo de número 3, os versículos de número 9 ao versículo de número 20, que nos diz: Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeu como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Peçonhas de áspide está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. E os hinos sugeridos para esta lição é os hinos da harpa cristã, de número 75 e 422 e 568 da harpa cristã. Caso você ainda não conheça nenhum desses louvores, é só você vir no YouTube e pesquisar aqui na barra de pesquisa por hinos sugeridos. Eu estou aqui colando, mas é só você digitar hinos sugeridos da lição de número 2, a deturpação da doutrina do pecado, colocar buscar e já vai aparecer aqui na busca aqui o hinos sugeridos, lição 2, a deturpação bíblica do pecado. Esse vídeo dessa lição ele tem 12 minutos e 18 segundos com os 3 hinos na sequência, ok? Tá fácil, faça aí. Tá aqui com legenda para que você possa ter mais facilidade se você estiver utilizando seu dispositivo móvel. Aonde você estiver, você vai conseguir acompanhar o louvor para melhor usar melhor o seu tempo, seja onde você estiver. Se você resolver fazer o download do vídeo, também vai facilitar
não precisar tendo uma harpa perto para você acompanhar o hino, tá? Para você aprender do hino, caso você ainda não o conheça, ok? Agora, voltando aqui para a sequência da lição, o comentário e introdução nos diz assim: a queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Por isso, a regeneração é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado, em que a natureza humana só pode ser transformada pela obra de Cristo. Não obstante, por influência de teologias modernas, a doutrina do pecado vem sendo deturpada e enfraquecida. Esse processo abriu as portas para a normatização do pecado em muitos lugares dominados cristãos ou denominados cristãos. Nessa lição, vamos estudar o perigo dessas teologias para a ortodoxia cristã. E a palavra-chave para essa lição é pecado. No primeiro tópico, vai trazer o título O Ensino Bíblico da Natureza Pecaminosa. No primeiro subtópico, definição de pecado. No segundo subtópico, a universalidade do pecado. No terceiro subtópico, corrupção total. No segundo tópico, vai trazer o título As Teologias Modernas. No primeiro subtópico, Teologia do Pecado Social. No segundo subtópico, Teologia da Libertação. No terceiro subtópico, Liberalismo Teológico. No terceiro tópico, vai trazer o título A Normatização do Pecado. No primeiro subtópico, Crise Ética e Moral. No segundo subtópico, Imoralidade Sexual. No terceiro subtópico, a dessacralização da vida. E agora nós vamos para o livro de apoio, para deixarmos aqui então o subsídio dessa lição. No capítulo 2, que está trazendo o título A Deturpação da Doutrina Bíblica do Pecado, nos diz: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos capítulo 3, versículo 20. A queda no Jardim do Éden transmitiu à humanidade a inclinação para o erro. A regeneração é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado. Portanto, a natureza humana somente pode ser transformada pela obra de Cristo, conforme menciona Tito, ou Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo de número 3, versículos 5 e 6. Não obstante, por influência de teologias modernas, a doutrina do pecado original vem sendo enfraquecida. Essa deturpação tornou-se porta de entrada para a normatização do pecado. Quando o mal é reinterpretado, a consciência humana fica cauterizada e aprisionada ao engano. Essa ação é proposital a fim de manter o homem afastado de Deus e impedindo-o de ser salvo. Por essa razão, Paulo alerta a igreja acerca das falsas doutrinas que, pela artimanha e astúcia, induz as pessoas ao erro, conforme menciona Efésios capítulo 4, versículo 14. Desse modo, de forma sucinta, abordaremos o perigo dessa estranha teologia para a ortodoxia cristã. Primeiro tópico, a natureza pecaminosa. Primeiro subtópico, definição de pecado. A Escritura faz uso variado de termos para referir-se ao pecado. Algumas dessas expressões realçam as suas causas, a sua natureza e as suas consequências. O teólogo Bruce Marino considera que descrever o pecado é uma tarefa difícil. Talvez
a dificuldade provenha de sua natureza parasítica, posto que não tem existência em separado, mas é condicionado por aquilo que se agarra, uma vez que ele aprisiona e cega o pecador, conforme menciona Isaías capítulo 35, versículo 5 e João capítulo 9, versículo 5. No Antigo Testamento, a mais importante expressão hebraica é o conjunto de palavras representado por shatar, que possui o sentido básico de errar um alvo ou um caminho. No grego, no Novo Testamento, o principal termo para designar o pecado é hamartia, que possui conotação de erro moral. Essa palavra aparece cerca de 300 vezes, com o sentido de errar o alvo propositalmente. Essa palavra aqui, hamartia, se você já estudou teologia, é uma palavra bem familiar, concernente, falando sobre o termo de pecado. Para você que estudou teologia, você vai familiarizar com essa palavra. Dando sequência, nesse aspecto, Millard Erickson arrasou que esse pecado é sempre contra Deus, visto que não se atinge a marca que ele estabeleceu, seu padrão de amor e obediência perfeito devido a ele. Além disso, a Bíblia Sagrada disciplina: quem comete pecado, comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Registra 1 João capítulo 3, versículo 4. Nesse contexto, a palavra iniquidade ou ilegalidade significa uma atitude de rebelião geral contra os mandamentos de Deus. Desse modo, abrange não apenas errar o alvo, mas deliberadamente acertar o alvo errado. Trata-se de desobediência intencional contra Deus e a sua palavra, conforme um exemplo citado em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 e 23. Em consequência, o pecado afasta o homem de Deus e faz com que esse peque contra o próximo. O pecado não é somente praticar obras contra o Senhor, mas inclui a omissão em praticar o bem, conforme menciona Tiago capítulo 4, versículo 17, que diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Pecado, portanto, é a condição do homem não regenerado e só pode ser expelido por meio do novo nascimento, conforme menciona João capítulo 3, versículo 3 a 7, Jesus falando a Nicodemos que era necessário nascer de novo. Essa reconciliação do homem com Deus só é possível com Cristo, conforme Paulo menciona em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Segundo subtópico, o pecado original e a depravação total. A doutrina do pecado original está sobejamente registrada nas Escrituras, em Romanos capítulo 5, versículo 12 a 21, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 e 22, e Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 3. Essa obra não se propõe ao debate das modulações interpretativas dessa doutrina, tais como a teoria federal, teoria realista, da imputação imediata, da teoria arminiana wesleyana, dentre outras. Desse modo, sublinha-se que o ser humano foi criado em estado de inocência, não impecável e nem pecaminoso, mas perfeito e dotado de livre-arbítrio, conforme menciona Gênesis capítulo 12, 2, versículo 16 e 17. O primeiro homem, porém, escolheu desobedecer a Deus e a sua queda contaminou toda a humanidade, conforme registra Gênesis capítulo 3, versículo de 9 a 19.
A Bíblia de Estudo Pentecostal salienta que, através da transgressão e queda de Adão, o pecado como princípio ou poder ativo conseguiu penetrar na raça humana. Todos os seres humanos passaram a nascer propensos ao pecado e ao mal. A raça humana experimentou a morte não porque transgrediu a lei oral de Deus, com sua pena de morte, como no caso de Adão, citada por Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 13 e 14. Mas porque os seres humanos realmente eram pecadores pela prática, bem como pela sua natureza, aí transgrediram a lei da consciência, escrita em seus corações, conforme menciona Paulo, Romanos, capítulo 2, versículo 14 e 15. Nesse contexto, o pecado original de Adão passou a toda a raça humana, de tal modo que, a partir da queda, todos os seres humanos nasceram em pecado. Portanto, o pecado não é passado adiante meramente pela força do mau exemplo, mas é um mal inerente à natureza humana. Jacó Armínio salienta que a abrangência desse pecado não é peculiar aos nossos primeiros pais, mas é comum a toda a raça humana e a toda a sua posteridade. Em consequência, todo ser humano está debaixo da escravidão do pecado e da condenação da morte. Contudo, apesar de corrompida, a natureza humana pode ser eficazmente regenerada pela fé em Cristo. Porém, em decorrência do pecado de Adão, o homem encontra-se espiritualmente morto e incapacitado de vir a Deus por si mesmo. Significa que, por causa da queda, todas as áreas de nosso ser foram afetadas. Esse estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana é denominado de depravação total, ou seja, a inclinação para fazer o errado resultante do pecado original. Essa depravação impede o homem de tomar a iniciativa no processo de regeneração. Jacó Armínio assinala que o livre-arbítrio é incapaz de iniciar ou aperfeiçoar qualquer bem verdadeiro e espiritual sem a graça. Confessa que a mente de um homem carnal e natural é obscura e sombria, que os seus afetos são corruptos e desordenados, que a sua vontade é obstinada e desobediente, e que o próprio homem está morto em pecado. Dessa forma, em seu estado de descuido e pecado, o homem não é capaz de pensar, nem querer ou fazer por si mesmo o que é realmente bom, pois é necessário que ele seja regenerado e renovado por Deus em Cristo por intermédio do Santo Espírito. Por consequente, o homem só pode ser liberto do pecado se Deus buscá-lo primeiro. Sem a ajuda de Deus, ninguém pode ser transformado, conforme Paulo menciona em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 e Tito capítulo 3, versículo 5. Na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, arrasou que todos os homens e mulheres foram atingidos pelo pecado, a tal ponto que, embora tenha sido feito à imagem de Deus, não pode por si mesmos chegar a Deus. Todavia, os seres humanos, influenciados pela graça que habilita a livre escolha, são livres para escolher, conforme menciona João, capítulo 7, versículo 17. Isso significa que o homem não pode dar início ao processo da salvação, pois seu livre-arbítrio precisa ser divinamente restaurado. Por isso, somente ao ser atingido pela graça preveniente, ação divina que antecede a conversão, é que o homem recebe a capacidade de arrependimento e fé. Isso mostra que a fé antecede a regeneração. A síntese: o pecado original e a depravação tornaram o homem totalmente incapaz de até mesmo desejar aproximar-se de Deus. Todavia,
por meio da graça preveniente, recebe divinamente a capacidade para crer, arrepender-se e ser salvo, conforme menciona Romanos capítulo 3, versículos 24 e 25. Portanto, a libertação do pecado não provém de nenhum esforço humano, mas é gratuita e divinamente ofertada, conforme menciona Romanos capítulo 6, versículo 23 e Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Segundo tópico, as teologias modernas. Primeiro subtópico, teologia do pecado social. Com o advento do renascentismo e do iluminismo dos séculos XIV ao século XVII, o antropocentrismo teológico desenvolveu doutrinas em desacordo com a Bíblia. Nessa premissa da centralidade do homem, a teologia católica passou a discutir a doutrina social da Igreja, ou a DSI. Leão XIII promulgou o Rerum Novarum de 1891 a 1931, cujo intento era manter o primado dos valores morais e meditar o conflito entre socialismo e liberalismo. Em seguida, Pio XI e Pio XII propuseram a nova cristandade dos anos 1931 a 1958, uma terceira via entre o capitalismo e o comunismo. Na sequência, no Concílio Vaticano II, do ano 1962 a 1965, a doutrina social da Igreja, que é outro termo para pecado social, foi institucionalizada pelo catolicismo. Desde então, a hermenêutica moveu-se da revelação bíblica para antropocentrismo teológico. Bartolomeu Sorge registra que não se parte mais dos auticismos princípios da revelação, para daí deduzir um modelo de sociedade cristã, mas se parte da leitura confiada às diversas comunidades cristãs, para interpretá-las depois à luz do Evangelho e o ensinamento da Igreja e deduzir, enfim, as escolhas a realizar juntos com todos os homens de boa vontade. Nessa perspectiva, os concílios católicos de Medellín, de 1968, na Colômbia, e Puebla, em 1979, no México, azuaram que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como a pobreza, a injustiça e a desigualdade. Dessa forma, a redenção do pecado não se restringe ao aspecto espiritual, sendo forçoso resolver as questões sociais. Na prática, esse conceito prioriza a questão social em detrimento da moral. Entretanto, essa origem de valores mostra-se equivocada. As injustiças sociais são apenas sintomas. As causas do sofrimento são as ações de ordem moral. A corrupção, a fraude, o suborno, a ganância, dentre outros males morais, são a origem das mazelas sociais. Essa mudança de ênfase no pecado original, natureza humana, para o pecado social, estrutural, enfraquece a responsabilidade moral do pecador. Os temas morais passam a ser tolerados ou ignorados e deixam de ser primazia no trato com o pecado. Deixa-se de abordar a causa do pecado para tratar-se os sintomas. A partir de daí, a solução da questão social é vista como a solução do mal, um erro gritante, uma vez que o mal a ser combatido é o pecado, conforme menciona
1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10 a 12. Segundo subtópico, teologia da libertação. Nessa mudança de paradigmas, abre-se o espaço para o surgimento da teologia da libertação, ou a TDL. Essa teologia tem afinidade com as ideias socialistas comunistas de Karl Marx, do ano 1818 a 1883, que apregou uma luta entre classes, uma revolução social prometendo libertação das supostas estruturas opressoras da sociedade. Mercê dessas premissas, surge na década de 70, com Gustavo Gutierrez, do Peru, e com Clodovis e Leonardo Boff, do Brasil, a teologia da libertação, da TDL. Assim, o encontro da DSI com a TDL resultou em um fazer teológico não centrado em doutrinas bíblicas para libertar o homem do pecado moral, mas na indignação para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. A premissa da TDL é inculturar uma fé libertadora nas camadas populares que favoreça a formação da consequência crítica. Desse impulso, surgem teologias de cunho emancipatório de gênero, sensualidade e de raças. Uma das suas vertentes é a teologia da missão integral, TMI. Apesar de os seus autores negarem a TMI, é a vertente protestante da teologia da libertação católica. A ideologia e o fundamento da TMI são inegavelmente de influência marxistas. Essas teologias reduzem a fé cristã em militância ideológica, política, socialista e marxista. As pautas sociais e progressistas são postas acima dos valores morais do reino de Deus. Transforma-se o evangelho em conformismo, luta de classes e assistencialismo. O arrependimento, a libertação do pecado, a transformação de caráter e uma nova vida em Cristo são negligenciados, conforme menciona Gálatas capítulo 6, versículo 14 e 15. Nesse contexto, convém esclarecer que o autêntico cristão não é insensível ou alienado das causas morais. Pelo contrário, destaca-se que a justiça social sempre foi uma bandeira defendida pelo cristianismo. O que não se admite é que a ideologia marxista sequestre o Evangelho de Cristo e reivindique para si a paternidade das pautas sociais, em desfavor dos valores morais do reino de Deus. Terceiro subtópico: liberalismo teológico. O liberalismo teológico, no qual a razão sobrepõe-se à revelação divina, floresceu após a Reforma Protestante em 1517. Friedrich Schleiermacher, de 1768 a 1834, é considerado o pai do liberalismo teológico, influenciados pelos relacionalistas e por Immanuel Kant, de 1724 a 1804. O teólogo alemão colocava em dúvida a historicidade da Bíblia. Sua concentração era na consciência humana, relacionalismo, em vez da revelação. Nesse aspecto, a teologia liberal teve o seu ponto de partida em Schleiermacher. Por consequente, o ideário da teologia liberal é a oposição ao conservadorismo teológico, que se fundamenta na revelação bíblica, conforme menciona 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Assim, a inspiração, a inerrância e a infalibilidade das Escrituras são constantemente questionadas, e as doutrinas da fé são reinterpretadas e ressignificadas. Entre outros males, o liberalismo substitui a mensagem da salvação, de arrependimento, da confissão de pecados
e da mudança de caráter por uma visão progressista que enfatiza a transformação social pelo paradigma marxista. O pecado é relativizado, prega-se o ecumenismo religioso e toda a experiência espiritual é considerada válida. Nesse cenário, os milagres e o sobrenatural são considerados mitológicos. Rudolf Bultmann, do anos 1884 a 1976, questionou a veracidade das escrituras e propôs um processo de desmitologização do Novo Testamento. Segundo Bultmann, a Bíblia só é crível se dela extirparmos os mitos, milagres, sinais, teofanias e outras revelações sobrenaturais. O teólogo de Marduk escreveu que a visão bíblica do mundo é mitológica e, portanto, é inaceitável para o homem moderno, cujo pensamento tem sido modelado pela ciência e já não tem mais nada de mitológico. Somado a isso, o método hermenêutico proposto por Bultmann busca redescobrir o significado oculto atrás das concepções mitológicas. Nessa diaspação, a teologia pentecostal afirma que defensores de teorias como as de Bultmann causam inevitáveis consequências ao evangelho, tais como incredulidade, leniência para com o pecado, relativismo moral e ético, relaxo para com a evangelização e etc. Desse modo, contrapondo a posição que questiona a autoridade bíblica, o pentecostalismo reconhece as escrituras como suprema e inquestionável árbitra em matéria de fé e prática. Terceiro tópico: a normatização do pecado. Primeiro subtópico: crise ética e moral. Em termos gerais, define-se ética como os valores que regulam a conduta de uma pessoa, conforme menciona 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Já a moral é a prática dessa conduta, dessa concepção. A obediência aos princípios bíblicos reflete o caráter de um cristão. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dessa forma, a obra Valores Cristãos destaca que os padrões da ética e da moral cristãs não sofrem mutações. A verdade bíblica não pode ser relativizada ou flexibilizada para atender o egoísmo e o hedonismo da raça humana. O texto bíblico permanece inalterado e imexível. Por isso, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade é permanente. No entanto, o conceito deturpado e relativizado do pecado resulta em desvio e falha de caráter. Haja vista que a sociedade deixa de ser eticamente sólida e torna-se moralmente desajustada, conforme menciona Abacuque capítulo 1, versículo 4. Desta crise de integridade irrompem-se ações incompatíveis com a fé bíblica, conforme Paulo menciona em Romanos capítulo 2, versículos 21 e 22. Na política, governos corruptos e desprovidos de moral recebem apoio destes que defendam pautas sociais. Os temas progressistas passam a ser normalizados, tais como a imoralidade sexual, o aborto e o uso de drogas ilícitas. Na época do profeta Isaías, cerca de 739 a.C. a 681 a.C., uma grave crise ética e moral impregnava a nação de Israel. Os governos das cidades eram corruptos e os juízes aceitavam suborno.
A luxúria, a ociosidade e a embriaguez aumentavam a pobreza e a criminalidade. Superstições haviam poluído a religião pura. As mulheres eram vulgares, sensuais, bêbadas, mimadas e negligentes. O orgulho e a autossuficiência levavam o povo a esquecer-se de qualquer dependência de Deus. Nesse cenário de podridão moral e espiritual, Deus levantou um atalaia para profetizar contra a nação. Entre os alertas, o profeta vaticinou 7 ais, que confrontavam o comportamento inadequado daquele povo, conforme menciona Isaías capítulo 5, versículo de 8 a 23. Em nossos dias, o quadro caótico assemelha-se à situação do povo de Israel. A conduta reprovável e imoral dos israelitas causou a derrocada daquela nação, conforme menciona Isaías capítulo 5, versículo 24 e 25. A advertência das Escrituras é que tudo que o homem semear, isso também se fará, conforme Paulo menciona aos Gálatas no capítulo 6, versículo 7. Assim, sem arrependimento, não haverá escape para quem relativiza a verdade bíblica, conforme menciona 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 a 3. Segundo subtópico, a imoralidade sexual. O enfraquecimento da doutrina do pecado favorece o avanço da imoralidade sexual. Em defesa da liberdade de decisão sobre o corpo, banaliza-se o sexo pré-conjugal e o extraconjugal e normaliza-se a homoafetividade, conforme Paulo menciona em Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27. As ações governamentais, a mídia, a cultura, a arte e o entretenimento engajam-se para fazer da prática imoral algo comum. Eleva-se a imoralidade sexual ao status de direito fundamental. Quem pensa diferentemente torna-se alvo do ódio, da militância e do patrulhamento ideológico. Nesse aspecto, o afrouxamento da moral impõe o ensino da ideologia de gênero nas escolas e a erotização da infância. Essas ações promovem luxúria e licenciosidade em busca de legitimar a imoralidade. O pecado é tolerado, a família é desconstruída e a doutrina da santidade é negligenciada. A castidade é vista como algo opressor e as teologias, inclusive, rendem-se ao pecado da diversidade sexual. Desse modo, qualquer escolha ou opção de sexualidade é válida como normal. Em contrapartida, a Escritura ensina que os devassos, os adúlteros, os efeminados e os sodomitas cometem imoralidades sexuais, conforme menciona Levítico capítulo 18, versículo 22 a 29, Romanos capítulo 1, versículo 18 a 32, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9 a 11. Entretanto, os cristãos devem estar atentos para não errar em desprezar as pessoas, mas abominar apenas a prática do pecado. O comentário do Novo Testamento, aplicação pessoal, afirma que aqueles que cometem o ato homossexual não devem ser temidos, ridicularizados ou odiados. Eles podem ser perdoados e suas vidas podem ser transformadas. A igreja deve ser um refúgio de perdão e cura para os homossexuais que se arrependem, sem abrir mão de sua posição contrária ao comportamento homossexual. Essa é a posição das Assembleias de Deus explicitada em nossa declaração de fé. Rejeitamos o comportamento pecaminoso da homossexualidade por ser condenada por Deus nas Escrituras, bem como qualquer configuração social
que se denomina família, cuja existência é fundamentada em prática, união ou qualquer conduta que atenta contra a monogamia e a heterossexualidade, consoante o modelo estabelecido pelo Criador e ensinado por Jesus. Apesar desse enfático posicionamento, não poucas vezes, somos forçados a esclarecer e diferenciar que, se contrário à homossexualidade, não significa ser homofóbico. Terceiro subtópico: a dessacralização da vida. A Igreja de Cristo defende a dignidade humana desde a concepção, conforme menciona Salmos 139, versículo 16. A Bíblia ensina que a vida humana é sagrada e não pode ser violada, conforme menciona 1 Samuel capítulo 2, versículo 6. Ratifica-se a sacralidade da vida humana na sua origem divina, em Gênesis capítulo 2, versículo 27. Por conseguinte, a vida é inviolável e deve ser valorizada, conforme menciona 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. O corpo humano deve ser cuidado, alimentado, respeitado e preservado, conforme menciona Efésios capítulo 5, versículo 29. Nesse sentido, Andrade arrasou que a Bíblia nos informa sobre a origem da vida. Diz o Gênesis: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente, conforme menciona Gênesis capítulo 2, versículo 7. Depois que o homem estava formado, pelo processo especial da combinação das substâncias que há na terra, o Criador lhe soprou o fôlego da vida, dando início assim à vida humana. Entendemos, com base nesse fato, que cada ser que é formado a partir da fecundação, o sopro de vida lhe é assegurado pela lei biológica estabelecida por Deus. Contudo, na contramão da revelação bíblica, a vulgarização do pecado fomenta ideologias que desprezam a sacralidade e a dignidade humana. Propala-se a autonomia incondicional sobre o próprio corpo sem as devidas limitações éticas e morais. O slogan "Meu corpo, minhas regras" reivindica o pseudo-direito de a pessoa usar droga, prostituir-se, abortar, cometer o suicídio e a eutanásia. Assim, o corpo, que é templo do Espírito Santo, é ansiosamente profanado, maculado e desonrado, conforme menciona 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. A criatura influenciada e dominada pelo espírito da Babilônia propositalmente afronta a vontade do Criador. Nesse diapação, biblicamente toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos deve ser ternamente combatida, conforme 2 Timóteo capítulo 3, versículo 8 e 9, onde Paulo menciona a Timóteo. Conclusão: a relativização do pecado que o restringe à solução de pautas sociais em prejuízo da moral e, por sua vez, o exclusivismo moral em detrimento de causas sociais igualmente não retratam a fé cristã. Apesar de a Igreja não ser apolítica e nem insensível às desigualdades sociais, o mal primário a ser combatido é o pecado inerente à natureza humana. O homem, uma vez regenerado pela fé em Cristo, repudia as injustiças contra o seu próximo, conforme menciona Romanos capítulo 1, versículo 18 e 1 Coríntios capítulo 13, versículo 6. A igreja atuante é aquela que ainda milita na terra contra a carne, o mundo, o diabo, o pecado e a morte, conforme Paulo menciona a Efésios no seu capítulo 6, versículo 12. Voltando agora
para a lição. Na conclusão, nos diz assim: a relativização do pecado que restringe a solução de pautas sociais em prejuízo da moral e, por sua vez, o exclusivismo moral em detrimento de causas sociais igualmente não retratam a fé cristã, apesar de a Igreja não ser apolítica e nem sensível às desigualdades sociais. O mal primário a ser combatido é o pecado inerente à natureza humana. Uma vez regenerado pela fé em Cristo, o crente repudia as injustiças contra o seu próximo. A igreja atuante é aquela que ainda milita na terra contra a carne, o mundo e o diabo, o pecado e a morte. Então, meus queridos, esse aqui foi o subsídio do livro de apoio da lição de número 2, que trouxe o título A Deturpação da Doutrina Bíblica do Pecado. E na próxima semana, querendo o Senhor Jesus, regressaremos aqui para trazer aqui o subsídio da lição de número 3, que vai trazer o título O Perigo do Ensino Progressista. Então, que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.